Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Muito obrigado pela presença. Essa casa, ela foi fundada para poder abrigar-nos, para poder cuidar de nós e nos aproximar de Jesus. Desde lá do comecinho dela, ela sempre cuidou, sempre preservou de estudar o Cristo. E é para isso que nós estamos reunidos aqui essa noite. Normalmente nós não nos reunimos no sábado, normalmente aqui nós temos estudos no sábado, mas hoje em especial nós estamos abrindo para receber o nosso irmão de Rondônia, Jorge Alahá, que eu não vou descrevê-lo pela individualidade dele nessa existência, mas é um amigo que nós reencontramos. E é um amigo, estudioso do Evangelho, mais do que isso, aprendiz do Cristo como todos nós, que vem compartilhar um pouco das suas experiências. Experiências não só na teoria, mas experiências na busca, na prática da busca do próprio Cristo. Às vezes, nós pensamos que aqui nós controlamos as coisas, mas não controlamos. Todos nós fomos matriculados nessa escola. E existem espíritos luminosos que nos dirigem. Quando a Rádio Fraternidade, na sua comemoração de 6 anos, trouxe o Jorge para Uberlândia, a programação inicial era uma tarde, como vocês já tiveram, os ouvintes da rádio, alguns dos aqui presentes, era uma tarde, conversando sobre a transição planetária, mas eis que ele teve a bondade de se disponibilizar para poder trabalhar conosco também à noite. E é por isso que nós o temos aqui hoje. Por bondade da rádio, por bondade do Jorge, por bondade dos nossos protetores, dos guias dessa casa, dos guias dessa cidade, dos guias da Federação Espírita, porque ele é filiado da Federação Espírita, enfim, da falange do Espírito da Verdade. Que todos nós possamos juntar nossos corações, silenciar nossas expectativas e confiar, porque o serviço não é nosso, o serviço é do Cristo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos ampara, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos trouxe aqui, e é Ele que verdadeiramente vai dirigir os nossos estudos da noite de hoje. Vamos orar? Mestre, antes perseguíamos, queríamos convencer as pessoas à força, porque não trazíamos a Tua presença, o Teu amor, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Queríamos forçar os outros a Te seguir falsamente, só de aparência. Mas as lições que fizestes surgirem em nossos caminhos foram nos abrindo o coração. E é assim que aqui hoje estamos, na expectativa, como crianças que te procuram para receber as tuas bênçãos, como crianças que não sabem o que o futuro reserva, mas que se entregam confiantes ao teu carinho, como crianças dispostas a aprender, a descobrir os porquês, a encontrar a tua verdade. Como crianças, nós oramos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Com vocês, Jorge Alahá. É o Web Rádio Fraternidade, diretamente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Boa noite para todos. É um prazer e uma honra imensamente grande poder falar nesta casa centenária. Ainda mais quando a oportunidade que nos reúne nos dá a possibilidade de nós aqui mergulharmos na história e resgatarmos páginas tão interessantes que nos fazem relembrar sobre a figura de Jesus e sua importância para a humanidade como um todo, e particularmente para a nação judaica, que aguardava pela chegada do Messias desde o princípio da sua história. Os estudiosos do judaísmo apontam que desde o princípio da formação da nação judaica, havia a preocupação e o interesse na chegada daquele que viria para renovar os conceitos da lei de Moisés. Uma vez que a lei mosaica havia sido estabelecida 1.300 anos antes do nascimento do Cristo, o povo, ao se estabelecer na região da Palestina, sabia fragmentos da programação espiritual que o Messias iria desenvolver quando viesse à Terra. No curso de 900 anos, que separam desde a chegada de Moisés até o último dos profetas, nesse intervalo de 9 séculos, 16 profetas diferentes trouxeram a sua mensagem sobre a vinda do Messias. 4 eram mais significativos: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, eram os chamados profetas maiores. E 12 outros profetas de menor expressão, mas que traziam também importantes informações sobre Jesus, vieram compor o arcabouço das esperanças do povo judaico com relação ao seu próprio futuro. A nação judaica, ela era movida por um conceito chamado emuná. Emuná significa fé naquilo que virá, esperança naquilo que vai acontecer. A emuná era a certeza do amanhã na presença daquele que seria o Messias, que transformaria os conceitos que aquele povo havia adotado desde o princípio de sua história. Mas curiosamente, no curso da sua peregrinação histórica, a nação judaica não experimentou, evidentemente, grandes alegrias, grandes vitórias no mundo terreno. Já na época antiga, sabemos da escravização sofrida na região do Egito e com a libertação por Moisés, que os conduziu de volta a Canaã. Ao chegarem à terra, não demoraria muito tempo para que Nabucodonosor se aproximasse da região e levasse boa parte da multidão cativa para a Babilônia. O cativo amargo na Babilônia, de 14 gerações, impingiu no povo profundas feridas, profundas marcas. Ainda hoje, o calendário judaico não retornou a utilizar os nomes que utilizava antes da dominação pelos babilônios. Ainda hoje em Israel, os 13 meses do calendário ainda são os meses babilônios, para que o povo nunca esquecesse que foi escravo longe de sua casa. Depois de um período de dominação por parte dos babilônios, os judeus finalmente conseguiram retornar a Israel e retomar a sua história, quando no século III, uma nova invasão, agora mobilizada por Alexandre o Grande e seus descendentes em termos políticos, uma vez que Alexandre o Grande já tinha deixado o posto, assume a região da Palestina e novamente uma dominação acontece. Agora era o domínio dos sírios, que era o comandante do exército de Alexandre o Grande, que tomava
a região de Israel. O silêncio da nação diante das dominações sucessivas era justificado por essa emuná, pela certeza de que num dado momento eles seriam libertados de alguma forma pelo Messias tão aguardado. Assim, nos 1.300 anos que separam Moisés até o nascimento do Cristo, existem 16 profetas em 900 anos e 400 anos sem nenhum profeta. Ou seja, 4 séculos antes do nascimento de Jesus, houve um silêncio do mundo espiritual. Uma nação que teve Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadia, Miqueias e tantos outros nomes significativos da história do povo hebreu, iria amargar 4 séculos de silêncio espiritual, sem profetas, sem líderes, sem ninguém que desse o comando para o povo. É como se o movimento espírita passasse 4 séculos sem receber nenhuma comunicação mediúnica. Como é que nós ficaríamos? Durante 400 anos, nenhuma voz se levantou em Israel para guiar o povo numa específica direção que levasse a congregação de todas as ideias e se apontasse como sendo um profeta. O resultado desse processo foi um afastamento gradual e progressivo das ideias originais, e em breve tempo o judaísmo havia criado determinadas linhas de comportamento. Haviam os fariseus, que seguiam as ideias daqueles que eram os mais ortodoxos. Havia os seguidores de Sadoc, os chamados saduceus. Nas regiões mais isoladas viviam os essênios, e várias outras comunidades menores se apresentavam em Israel, todas buscando de maneira ansiosa a chegada desse Messias. Ao certo, ninguém sabia muito sobre como é que de fato seria a sua existência, porque as profecias que existiam sobre ele eram profundamente contraditórias. Parte delas dizia que ele seria um rei inigualável, de um poder incomensurável, que dominaria sobre todas as coisas. E outras profecias diziam que o Messias era humilde, era brando, que ele era doce. Parte das profecias apontavam dizendo que ele viria para comandar, para reger sobre as nações da terra, para dar poder à nação judaica. E outro conjunto de profecias dizia que ele sequer quebraria a cana que estivesse rachada, que ele não levaria dor a ninguém e, ao contrário, tomaria sobre si todas as nossas enfermidades e carregaria as nossas dores. Como entender quem de fato seria esse homem? Como compreender qual seria a natureza intrínseca do pensamento desse que viria a ser o Messias? Mas a espera por ele era muito grande, porque a nação judaica tinha a expectativa de que a vinda desse Messias romperia com o jugo que eles sofriam ao longo de todo esse tempo. E no século I, antes do nascimento de Jesus, mais especificamente 63 anos antes do nascimento dele, o império mais poderoso da terra invade a Palestina. O Império Romano assume o controle político daquele espaço e começa a estabelecer ali a sua forma de trabalhar, a maneira opressora como o Império Romano costumava agir em suas províncias. Das 17 dioceses que compunham o Império Romano, a mais miserável e mais esquecida era a Palestina. Era a última de todas elas. Um povo difícil de ser dominado, um povo cheio de crendices, acreditavam até que existisse um só Deus, e isso era diferente de todas as outras regiões da terra, e demais singularidades que o povo judaico possuía em não aceitar a águia romana
no espaço do seu território, mesmo sendo dominado, eles se insurgiam contra a presença dos símbolos romanos, porque dentro de Israel não poderia haver imagem de nada que houvesse nem embaixo do céu, nem embaixo das águas, nem no ar, nem em lugar nenhum. E por essa razão, era uma nação de difícil controle. Isso justificaria o fato do porquê, durante o século I da dominação romana, 7 insurreições iriam acontecer contra o império. Por 7 vezes, a nação se organizaria para um levante contra o império romano. A avidez por um libertador era muito grande. O desejo de que um Messias que libertasse do jugo romano aparecesse era fundamental para uma nação oprimida. Uma nação que esperou tantos anos pela chegada dele e que experimentou a dominação dos egípcios, experimentou a dominação dos babilônios, experimentou a dominação dos sírios e agora experimentava a dominação dos romanos, não podia aguardar mais tempo para ter um Senhor, um Messias, que levantasse a sua espada e libertasse o povo do jugo miserável da escravidão ao qual estavam jungidos. Os zelotes, que eram as organizações que se faziam no sentido da libertação política da Palestina, se articulavam o tempo todo para que tentassem de alguma forma romper com o jugo romano, mas a mão do império esmagava as cidades. Séforis, que foi sede de um dos processos de levante, foi absolutamente destruída e arrasada por Herodes, exatamente porque ali se alojou um grupo que tentava libertar a Palestina. Nesse cenário de tantas angústias, de tantas privações, de um povo que se fazia escravo na sua própria casa e que aceitava a presença de um ser dominador dos espaços aonde vivia, que conspurgava os espaços do templo e que impedia a plena manifestação da sua cultura religiosa, nesse cenário é que o Messias nasceu. Curiosamente, ele nasceria e viria, na verdade, de uma região da qual nunca veio nenhum profeta. Todos os profetas que vieram de Israel vieram ou da Samaria ou vieram da Judeia. A Galileia nunca deu profeta nenhum. Na verdade, ali era um local de pescadores, homens de vida simples, que não tinham nenhuma vinculação mais estreita com o templo de Jerusalém, que ficava no sul, ali na região da Judeia, e eles no norte de Israel, preocupados mais com a questão da sua vida, tinham pouca relação com os estudos mais aprofundados de judaísmo, portanto, dali nunca surgiu nenhum homem. Mas, curiosamente, foi da Galileia que ele surgiu. Era o 15º ano do império de Tibério César, quando João começou a batizar pessoas às margens do Rio Jordão e já havia reunido um pequeno grupo de discípulos. Ele apareceu. E ao aparecer, imediatamente João o reconhecendo, diz: mas tu vens até mim para que eu te batize, e eu é que deveria ser batizado por ti. E Jesus então, apresentando-se a ele, João passa o seu grupo de discípulos e diz: a minha missão está cumprida, agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Jesus reuniria o pequeno grupo de discípulos e logo em seguida se dirigiria para um monte para fazer a primeira explanação pública de sua doutrina. Era o primeiro discurso de Jesus. Era a primeira vez que ele falaria para o público. E o primeiro discurso dele é feito no alto do monte, em uma manhã. Dos seus 4 evangelistas, apenas Mateus registraria de maneira mais exata o discurso como um todo. Subindo ao alto do monte e reunindo, segundo o próprio evangelista, multidões, e não apenas uma multidão, estabelece um discurso para as multidões que ali se apresentavam.
Entre as suas palavras, certamente os sacerdotes esperavam que depois de tantos séculos, aquele que vinha da Galileia trouxesse palavras de conforto para o povo. Certamente ele falaria da necessidade de libertação do jugo romano. Ou talvez enaltecesse o valor da cultura judaica. Talvez lembrasse a fibra dos sacerdotes. Viesse enaltecer o poder dos ricos diante das conjunturas políticas que atravessavam. Talvez viesse para falar acerca da necessidade da articulação do povo para uma libertação definitiva da questão política que atravessava. Mas Jesus, subvertendo a ordem, no topo daquela montanha, inicia o seu discurso dirigindo-se nem aos sacerdotes e nem aos ricos. Ele volta-se exatamente para os excluídos, para os miseráveis, os desgraçados, os desvalidos, os desesperançados, aqueles que de certa maneira não tinham perspectiva de que fossem ter uma solução efetiva para os seus dramas. Jesus então se levanta e inicia o seu discurso dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evidentemente, não era isso que os homens esperavam ouvir. Até porque a nação judaica esperava 1000 coisas depois de 400 anos de silêncio. Os judeus esperavam um brandir de espadas, um enaltecimento do templo, mas ele subverte tudo isso e vai enaltecer exatamente os pequenos, dizendo que bem-aventurados eram os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus. Identificar esta frase na boca daquele que era o Messias é inadmissível dentro do conceito judaico. Não dá para acreditar que o Messias teria um pensamento como esse. E às vezes alguns de nós, quando olhamos toda essa discussão das bem-aventuranças, dizemos assim: mas por que ele disse que bem-aventurados eram os pobres de espírito? Se a gente diz assim, fulano coitado é um pobre de espírito, é um infeliz, não liga para ele não, porque ele é um pobre de espírito. E o Messias vai dizer exatamente que ele, o pobre de espírito, é o que é o digno do reino dos céus. Como entender uma coisa dessa? E se nós nos debruçarmos sobre os evangelhos, para observarmos de maneira mais exata as 9 bem-aventuranças, nós perceberemos que elas não são um jogo de palavras soltas, mas as 9 bem-aventuranças constituem um trabalho organizado, um plano de trabalho único com 9 degraus sucessivos de consciência, que na verdade Jesus apresentava como o plano de transformação moral ao qual todos nós devemos nos submeter. Porque quando Jesus inicia seu discurso, ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, essa leitura pode nos dizer que Jesus estaria dizendo: felizes são os que são pobres de espírito, porque esses conseguirão acessar o reino. Felizes os pobres de espírito. Esse seria o primeiro dos passos. O primeiro passo para que a gente conseguisse encontrar a nossa libertação espiritual seria nós reconhecermos a nossa pequenez espiritual. Aquele dentre nós que não se reconhece pequeno não está apto para fazer o processo de transformação. Enquanto eu achar que eu estou certo e que o outro está errado, como que eu vou mudar? Como que eu conseguirei me transformar se eu acho que eu sempre estou correto? Por isso, bem-aventurados os pequenos, bem-aventurados os frágeis, bem-aventurados os que reconhecem que não são perfeitos. Infelizes de nós quando nos vestimos com a capa da soberba e nos apresentamos às pessoas com a convicção de que nós sempre somos o senhor da razão e os outros estão sempre errados. Que nossos maridos, que nossas esposas, filhos, sogras, não sabem de nada. Nós é que estamos certos. A capa da soberba nos impede de podermos caminhar,
Por isso, o primeiro passo por onde Jesus começa é dizendo: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é despir-se da soberba. Felizes são aqueles que já sabem dizer aos outros: eu errei, eu estou errado, você tem razão, você está correto. Bem-aventurados, portanto, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E disso decorre uma segunda bem-aventurança, porque quando nós reconhecemos que nós somos frágeis e pequenos, quando nós sabemos dentro do nosso coração que estamos errados e que o outro é que está certo, nós não ficamos felizes com a descoberta de que nós erramos, e frequentemente nós choramos a dor da nossa pequenez. Por isso Jesus na sequência diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse seria o nosso segundo passo. Então, felizes são aqueles dentre nós que, reconhecendo a sua pequenez, chora, que, reconhecendo as suas fragilidades, se entristece consigo mesmo e que chora a necessidade de mudança que precisa empreender. Isto é um sinal indelével de que o processo de transformação interior nosso começou a se operar. Felizes de nós quando choramos os nossos enganos, quando nós choramos os nossos defeitos, as nossas fragilidades. E segue Jesus no texto: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E realmente é necessário que a gente não reconheça que nós erramos e passemos a chorar indefinidamente as nossas vidas. Há que existir um momento que a gente para que a gente se recolha intimamente. Quando a gente tem uma relação com uma outra pessoa e que nós achamos que o outro está errado e que nós estamos certos, e que nós, por conta do nosso pensamento, seguimos numa direção e até machucamos o outro, ferimos, mas mantemos nosso propósito. O dia que a gente descobre que está errado, nós dizemos: meu Deus, como que eu pude fazer isso? Nossa, como eu estou errado, como eu sou tão pequenininho, como eu sou pequeno. E aí eu choro a minha pequenez, choro a minha tristeza, choro meus enganos, e depois eu vou para um terceiro passo, que é me recolher intimamente, mergulhar na minha intimidade mais profunda, para poder reflexionar, promover o autoconhecimento, realizar um mergulho no próprio eu, analisar a razão da minha dor, para que eu consiga fazer a minha caminhada. Se eu não entrar em mim mesmo, não mergulhar na minha pequenez, no meu momento de crise, analisar por que eu sofro e o que é que eu preciso mudar para ser melhor, muito pouco vai adiantar para nós a percepção da nossa pequenez e o nosso choro, porque se nós não nos recolhermos, nós corremos o risco de fazer de novo. É preciso que a gente se recolha para que haja mudança. É muito interessante a figura de Paulo de Tarso dentro desse processo. Porque quando Paulo de Tarso, indo para Damasco, viu a luz que apareceu para ele no caminho, ele perguntou: Senhor, quem tu és? Quem és tu? E a luz disse: eu sou Jesus, a quem tanto persegues. Disse ele: o que tu queres que eu faça? Disse então Jesus: entra na cidade e te será dito o que haver de fazer. É interessante a gente observar isso, porque Paulo, ainda Saulo, tinha a certeza de que estava certo, tinha a convicção dos seus ideais, inclusive já havia determinado a morte de Estevão, a perseguição aos discípulos na casa do caminho, já tinha promovido prisões de várias pessoas, já tinha extraditado João para Pátimos, e agora estava indo para Damasco para prender Ananias. Ele tinha certeza que estava certo. Mas quando ele cai do cavalo e vê a luz, a primeira frase que ele diz é: quem és tu, Senhor?
instantaneamente ele já se reconhece pobre de espírito. Porque ele não era mais o Senhor. O Senhor era aquela luz que ele via. Quem és tu, Senhor? Ele já está sujeito àquela luz. Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. No texto bíblico, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Na obra Paulo Estevão é, não recalcitres contra os aguilhões. O que é bem mais doce, né? Jesus bíblico, no Atos dos Apóstolos, teria dito, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Emmanuel dá uma dose de doçura na frase, dizendo, não recalcitres contra os aguilhões. E o que tu queres que eu faça? Entra na cidade e então te será dito o que haver de fazer. E conta Emmanuel que quando Saulo de Tarso se recolheu em Damasco, ele foi para uma hospedaria e ali chorou amargamente por 3 dias. Chorava o quê? Chorava estar cego? Ou chorava a sua cegueira espiritual de não ter percebido as coisas? Estava nesse momento Saulo de Tarso na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando Ananias vai até a hospedaria onde Saulo se encontrava, encontra Saulo e diz, irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para que abra os teus olhos para o Evangelho. Toca nos olhos de Saulo, as escamas caem e ele volta a ver. Mas ele não vai imediatamente para o trabalho no cristianismo. Por quê? Porque ele precisava se despir de valores e reconsiderar ideias. O que faz Saulo? Vai para o deserto de Palmira, recolher-se por 3 anos, aonde ali ele iria se despir de todos os valores judaicos, de toda aquela expectativa de um Messias poderoso, de espada para libertar-se do Império Romano, para vestir-se com um Messias doce, que promovia para nós um outro modelo de libertação, que não era mais a libertação dos corpos, mas sim a libertação espiritual das nossas almas. Essas 3 primeiras bem-aventuranças, se a gente bem perceber, são todas elas voltadas para o interior do ser humano. Sou eu reconhecendo que sou pequeno, sou eu chorando a minha dor, e sou eu me autoconhecendo. É eu comigo e eu comigo. Depois que a gente passa essa terceira fase, nós vamos enfrentar uma nova etapa, a hora de ir ao encontro do outro. Porque eu, de certa maneira, realizei o movimento para dentro para me autoconhecer. Então Jesus, na sequência do seu discurso no alto do monte, diria para a multidão que o ouvia a sua 4ª bem-aventurança. Disse então Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Depois que a gente mergulha dentro de si mesmo, analisa as nossas dificuldades e percebe aonde foi que nós erramos, agora está na hora de consertar o errado que se fez. Ter fome e sede de justiça é corrigir o de errado que a gente realizou com o outro. Então eu ir ao encontro do outro e dizer, olha fulano, vamos corrigir aqui, eu vou corrigir aquele familiar que há muito tempo eu não procuro, a mãe com a qual eu rompi há tanto tempo, é a hora de ir ao encontro dela. Nós vamos corrigir as injustiças que nós teríamos realizado durante a vida. Agora não é mais eu comigo mesmo, agora é a minha relação com o outro. Então eu vou procurar o outro que eu machuquei, o outro que eu feri, eu vou tentar resolver, tanto quanto possível, os dramas abertos que ficaram durante a minha existência. Depois vem a 5ª bem-aventurança. Diz Jesus, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é a hora de nós concedermos perdão. Antes nós pedimos, agora a gente concede. Na obra Momentos de Decisão,
assinada por Marco Prisco e Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo, existe uma mensagem lá chamada Culpa e Resgate, que Divaldo até citou na palestra esse trecho ontem. Lá, nesse capítulo chamado Culpa e Resgate, que é o capítulo 18 da obra, Marco Prisco diz o seguinte: se tu tens alguém a quem machucaste, procura esse alguém e pede perdão a esse alguém que tu feriste. Se ele não te conceder perdão, problema dele. Mas se alguém a quem tu feriste te procurar e te pedir perdão, concede o perdão. Porque se tu não concederes, o problema é teu. Nós somos, portanto, almas que, quando alcançamos esse grau de compreensão, temos a necessidade de conceder perdão. Essa é a etapa que nós temos para seguir, em função de Jesus apontar a misericórdia como o elo de ligação nosso com o divino. É preciso que a gente faça isso, porque sem o conhecimento da doutrina espírita, o perdão acaba se tornando um conceito puramente teológico. Nós vamos perdoar porque Papai do Céu determinou que assim seja. Mas a compreensão que a doutrina espírita nos oferece dilata as possibilidades do Evangelho, e nós passamos a perceber que o perdão não é mais uma solução teológica, ele é uma solução terapêutica e necessária. Porque dar perdão, conceder perdão e pedir perdão é libertar-nos do outro. Quando alguém me fere e eu não perdoo porque eu guardo mágoa, eu estou dizendo: quero marcar um encontro com você na próxima existência. Nós estamos marcando um encontro. Se o meu desejo é reencontrar com as pessoas que eu não gosto, não perdoe. Permaneça com raiva, que você muito provavelmente vai ter a chance de reencontrar com esse companheiro amanhã. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou perdoar, porque se eu for perdoar tem uma coisa ridícula, como que eu vou dar perdão para o outro. Ele fez, no final eu vou e perdoo, e aí fica eu que fico com cara de besta. Na verdade, o perdão, no dizer da doutrina espírita, não tira do outro a culpa, porque, segundo André Luiz, o problema da culpa está em nós. Ninguém deve para ninguém, nós devemos para a lei e para nós mesmos. Quando eu concedo perdão, eu digo: resolva-se com as pessoas com quem você achar de resolver, não precisa mais ser comigo. Vejamos o caso específico de Jesus. Se não fosse assim, a história de Jesus teria sido diferente. Ele certamente teria reencarnado irmão de Pilatos, primo de Caifás, vizinho dos soldados. Afinal de contas, eles fizeram mal a ele. Por que foi que Jesus não reencontrou com seus algozes, com seus condenadores, com seus crucificadores? O perdão, ele liberta as criaturas. Então, perdoar significa dar ao outro a condição de reencontrar com outras pessoas para prosseguir o seu processo evolutivo. Eu não tenho mais a obrigatoriedade de encontrar. Não perdoar é marcar um encontro. E ainda há uma curiosidade. É que quando o perdão é tão grande, mas é grande mesmo, a gente perdoa tão profundamente, fica com dó do algoz e diz: deixa eu cuidar dele, me dá-lhe de volta. Então, ou seja, se nós não perdoarmos, a gente vai marcar um encontro com ele. E se nós perdoarmos, mas perdoarmos de verdade, nós temos uma chance, por amor, já não é mais obrigatório, já é por amor, de reencontrar com ele. Então, se a gente vai reencontrar, vamos reencontrar melhor, né? Porque fica mais fácil. Então, o quinto desses passos seria nós concedermos perdão. A alma que pede perdão e que concede perdão alcança a plenitude da paz. Porque na sexta bem-aventurança diz Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O perdão vai lavar as nossas almas. A alma que não perdoa tem dificuldade de orar, porque as pessoas dizem assim: mas você tem que orar pela pessoa que lhe persegue. Então eu vou orar. Aí vai orar: Senhor, perdoe fulano, aquele bandido, safado, que... Não. Por quê? Como que eu vou orar por alguém que ainda está pesando na minha alma,
Como é que eu vou fazer as coisas se eu ainda carrego peso dentro do meu coração? Para que eu consiga efetivamente realizar o trabalho libertário, de orar sem reservas, com leveza, eu preciso ter o coração limpo da questão do perdão. Não posso levar mágoa. Tem que fazer um esforço. Senão a gente vai ficar com uma visão muito amarga da vida, reclama de tudo, tudo a gente vê defeito, implica com todo mundo, vive de mau humor, porque a mágoa, ela convive conosco. Às vezes a gente passa tempos que não lembra, está até bem, aí um dia assiste um filme, aí lembra do miserável, aí volta tudo de novo. Por quê? Porque aquela coisa está vivendo dentro de nós. Mas os puros de coração, esses verão a Deus. Paulo de Tarso não foi diferente. Se nós bem lembrarmos, quando Paulo saiu do deserto de Palmira, o que foi que Paulo fez? Ele foi a Jerusalém. Ele foi à casa do caminho pedir desculpas por aquilo que ele havia feito, porque ele estava enganado. E quando os discípulos do Cristo viram Saulo de Tarso na porta batendo para querer entrar, nunca queriam abrir a porta para ele, porque achavam que ele estava fingindo e queria apenas se aproveitar da boa vontade deles. Ele não recebeu o perdão. As pessoas não abriram a porta para ele. Ele teve dificuldade de conseguir retornar àquele espaço de convivência. Mas ele tinha um parceiro, Barnabé, e ele iniciou com Barnabé, acompanhando Barnabé nas peregrinações. Não falava ainda, não era o pregador, mas acompanhava Barnabé nesse processo. Tem uma passagem muito interessante disso aí. É que quando Paulo e Barnabé foram, eles levaram consigo João Marcos, que iria ser mais tarde o evangelista. A mãe de João Marcos, Maria Marcos, disse: leva o menino adolescente para acompanhar vocês na viagem. Ele fica na retaguarda, prepara as coisas, limpa, ajeita, vai ser bom. Até porque insere o menino no evangelho. E os dois disseram: tudo bem, nós vamos levar o garoto, ele vai conosco. João Marcos, ainda jovem, foi. E os dois iam para o trabalho de pregação. Quando voltavam, João Marcos, diferente dos adolescentes de hoje, estava aborrecido porque tinha que lavar panela, fazer almoço, um mau humor danado. E Paulo tentando contemporizar, e João Marcos sempre reclamando, porque aquilo não era o que ele queria fazer, ele estava distante daquilo que ele queria. Até que chegou uma hora que os dois disseram: olha, vamos ter que levar o menino de volta. Sentaram com João Marcos e tem uma conversa. Essa conversa é espetacular, porque João Marcos, Saulo, agora já Paulo de Tarso e Barnabé sentam e os dois dizem ao menino o seguinte: nós vamos levar você de volta, você vai voltar para casa, vamos voltar a Jerusalém, vamos deixar você com sua mãe. E o menino se sentiu aliviado. E aí Paulo diz uma coisa para ele interessantíssima, que importa muito para nós. Se nós estamos levando você de volta, mas com muito pesar, porque a nossa vontade era que você permanecesse conosco, porque nós caminhamos para Jesus em fila, e aqueles que se desgarram deverão esperar outro grupo para seguir com ele na direção do Cristo. Nós não queríamos que você se desgarrasse de nós, para que você não tenha que aguardar por um tempo e encontrar uma outra equipe a qual você se junte para recomeçar o trabalho que você poderia não estar abandonando. Então nós vamos devolver você, mas o pedido é que você não se afaste. O garoto realmente não se afastou, e depois João Marcos tornou-se o evangelista Marcos, que fez o segundo dos evangelhos, o evangelho voltado para o povo pagão. Mas nesse contexto, primeiro Paulo de Tarso vai até Jerusalém para pedir desculpas. Como não tinha conseguido êxito na sua tarefa, ele então vai fazer o seu trabalho de peregrinação, e nas pregações que fazia, sabendo que a igreja de Jerusalém estava precisando de dinheiro, ele pedia contribuições das pessoas. Peregrinou durante bastante tempo, e quando retornou a Jerusalém, trouxe a bolsa cheia de moedas. E quando chegou em Jerusalém, seu nome já estava conhecido em Jerusalém como um grande pregador. Ele bate nas portas e as portas se abrem para ele, ele entrega as moedas, e os discípulos então vêm
e pedem perdão a Paulo. Desculpa por aquilo que a gente fez. Perdoa pelo que a gente realizou. Nós não devíamos ter feito isso. E ele então concede perdão. O que é muito importante para o processo de lavadura da alma que a gente precisa fazer. Mas são 9 bem-aventuranças e nós já chegamos na plenitude com 3. Depois que você já se reconheceu pequeno, chorou sua pequenez, se autoconheceu, foi ao encontro do outro, pediu perdão, deu perdão e encontrou-se puro de coração, o que é que falta, Senhor? Já está tudo resolvido, mas Jesus ainda tem 3 bem-aventuranças para nós, porque as primeiras 3 era a relação nossa conosco mesmo, as segundas é a nossa relação com o próximo, as outras 3 agora não são nem conosco, nem com o próximo. Agora é com a causa, é com Deus. Porque a 7ª bem-aventurança diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é mais um problema meu com você, ou um problema meu comigo mesmo. O problema não é mais meu nem seu. O problema agora é da coletividade. Eu estou indo lá para uma coisa que eu nem preciso ir, para pacificar os outros. Então, bem-aventurados são os que saem do seu comodismo e se engajam numa causa para serem os pacificadores do mundo que vivemos. Bem-aventurados, portanto, os pacificadores. Em seguida, diz Jesus para o público que o ouvia: bem-aventurados vós sereis quando os homens vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. É uma segunda etapa do processo da calúnia. É que quando a gente se engaja numa causa, as pessoas às vezes desconfiam dos nossos ideais. Mas será que fulano está pensando? Você deve ter alguma intenção por trás disso aí. Não pode estar querendo ajudar. No trabalho, você quer ajudar os colegas de trabalho. Isso aí tem algum interesse. Isso é interesse. E você ter que lidar em função da causa que você serve, com a calúnia, com a mentira, é muito difícil. É muito difícil. Paulo de Tarso não passou por um caminho diferente desse, porque o o Ato dos Apóstolos, que conta a história dos servidores do Cristo, conta que Saulo encontrou a plenitude da graça quando ele disse: já não sou eu mais quem vive, já é o Cristo que vive em mim. Ele encontrou ali isso, na hora que ele havia perdoado, deu perdão, e ele já era puro de coração. Já não sou eu, já é o Cristo que vive em mim, já é Ele que está vivendo. E na 7ª bem-aventurança, como pacificador, o que não fez Paulo na pacificação das questões da igreja, que ele poderia ter rompido nas discussões entre Tiago e Pedro, e as questões da igreja de circuncisão, não circuncisão, e as igrejas que ele visitava e que ele estabelecia suas cartas, harmonizando as relações conflituadas que existiam em cada uma delas. Que trabalho de pacificador extraordinário ele não fez. E na 8ª bem-aventurança também, porque bem-aventurados serão vós, quando os homens mentindo fizerem todo mal contra vós. Então é quando a gente está sofrendo, quanto Paulo sofreu, quantas pedradas, quantas mentiras, quantas histórias irreais foram contadas para que ele fosse preso. E Jesus conclui as suas 9 bem-aventuranças, apresentando por fim a bem-aventurança que diz: bem-aventurados vós sereis quando os homens, por amor de mim, é a primeira vez que o amor ao Cristo vai aparecer nas bem-aventuranças, quando por amor de mim os homens vos perseguirem. Somente no final é que nasce o amor pela causa, porque na 8ª bem-aventurança ainda se luta para se tentar buscar a justiça, como está colocado na bem-aventurança, mas na última já é o amor. E bem-aventurado nós seremos quando por amor de mim os homens vos mentirem, vos prejudicarem, vos destruírem. Paulo também passou pela mesma cena. Quantas e quantas vezes, por amor à causa do Cristo, ele foi perseguido. Há uma cena na vida dele, em uma das cartas que ele conta, que ele diz o seguinte:
Eu, para que não me envaidecesse, o Senhor plantou em mim um espinho na carne, para que eu não me envaidecesse das coisas. E por 3 vezes já pedi ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E por 3 vezes ele me apareceu em sonho e me disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o que tu sabes da minha mensagem é suficiente para que tu convivas com o teu espinho, que tu convivas com a tua própria dor. Esse foi o entendimento que os judeus à época não conseguiram fazer com relação ao Messias, porque esperavam que o Messias viesse para ser um libertador de corpos, e ele veio para ser um libertador de almas. Ele realmente foi grande quando conseguiu tirar do sepulcro a figura de Lázaro, mas ele foi incomparável quando retirou Maria Madalena da escuridão. Porque Jesus não veio para ser um curador de corpos, um libertador de corpos, um levantador de espadas, um Messias esperado para o conflito, para o combate. Mas ele veio realmente para conjugar todas as profecias que existiam sobre ele, que era ao mesmo tempo um rei inigualável e a doçura que não quebraria a cana que estivesse rachada, que tomaria sobre si todas as nossas enfermidades e carregaria as nossas dores. Ele veio para ser exatamente o cumprimento de todas as promessas que a gente teria para cumprir. E hoje, nesse período de transição que a Terra atravessa, nada é mais urgente do que a vivência efetiva da mensagem de Jesus. Não a vivência de Jesus de forma dogmática, através de uma adoração, de uma deificação da sua figura, de uma idolatria à sua pessoa, mas uma vivência efetiva do conteúdo que ele deixou. Se nós tivermos que adorar alguma coisa que não seja a pessoa física do Cristo, mas a excelsitude da mensagem que ele deixou e que nunca ninguém igualou. Diziam as profecias sobre ele que quando ele abrisse a boca em parábolas, ele publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Porque felizes eram os ouvidos que ouviam e os olhos que viam, porque há séculos que Israel esperava por ver aquilo que aquela geração estava vendo. E nós, 2000 anos depois, e mais especificamente no momento da transição planetária, aonde já se processa a separação do joio e do trigo, aonde se ultimam as discussões sobre o destino da terra, sobre o cumprimento das suas promessas e sobre a transformação da terra para um mundo melhor, nós não podemos postergar mais esse processo de crescimento espiritual nosso. É pena que alguns daqueles que servem ao cristianismo esperam as condições plenas para iniciarem o trabalho de semeadura do bem. Esperam que as suas vidas estejam plenamente harmoniosas para que comecem a fazer o trabalho de semeadura do amor. Ilusão. Não podemos esperar ter todas as condições para que a gente consiga efetivamente iniciar o trabalho. Se Paulo de Tarso esperasse que o seu espinho na carne fosse retirado para que ele começasse a trabalhar, nós não teríamos o trabalho gigantesco do bandeirante do Evangelho. É preciso que nós aprendamos a caminhar com as dificuldades que nós temos, com as famílias que nós possuímos, com os filhos difíceis que de repente a vida nos concedeu, com as estruturas familiares desarrumadas que a nossa condição de lei de causa e efeito nos concedeu receber, que os nossos corpos que não sejam os mais adequados, que eles sejam por nós vistos como uma oportunidade gloriosa. Não esperemos a plenitude da graça para que consigamos realizar todo o bem que já nos é possível fazer, porque se nós aguardarmos por isso, nós estaremos ocupando o tempo e o espaço de Deus em vão. Nós estaremos tomando de Deus as oportunidades de semeadura em outros corações sem que nós produzamos de maneira efetiva. As bem-aventuranças, o primeiro discurso do Cristo, a primeira parte do seu primeiro discurso, já traz um roteiro ideal para que a gente, seguindo essas 9 etapas, conseguíssemos realizar o grande trabalho de libertação. Não precisaríamos de mais nada
Conforme diz Mahatma Gandhi, se todas as obras do mundo fossem destruídas e sobrassem apenas as bem-aventuranças, o mundo teria condições plenas de realizar a sua sublimação espiritual. Mahatma Gandhi, mesmo não sendo cristão, já tinha essa percepção. E é necessário que nós, hoje, identificados com a causa cristã e mais precisamente com o ideal espírita, que hoje levanta a bandeira da questão do ultimar das providências no planeta para a transformação do nosso mundo, que nós estejamos atentos, que assumamos os nossos postos, que façamos a tarefa que nos compete fazer. Já não há mais tempo para nós perdermos com as questões menores, de discussões, de temas, de condições ideais. O tempo está acabando, gente. Nosso tempo na Terra está terminando. Se nós formos ainda a nossa vida vai passar. Não há mais justificativa para essas coisas. O tempo agora é de nós nos unirmos, não para fazer uma obra do lado de fora, mas para fazer uma obra do lado de dentro. Processo de salvação é um processo interior. E nós temos que aprender a nos desembaraçarmos de todas essas coisas com as condições que o Senhor nos oferece, sem que necessariamente nós tenhamos a plenitude de todas as coisas e aprendamos assim com Paulo de Tarso, a quando nós termos os nossos nãos sendo recebidos espiritualmente, nós ouvirmos junto com o não de Deus a informação: Paulo, a minha graça te basta. Que a graça do Cristo, a graça do Messias de Israel, incompreendido pela sua nação, seja suficiente para nos fortalecer em nossas horas de crise e nos dar condição mais do que suficiente para que a gente leve até o final as nossas provas e consiga realizar esses 9 passos de bem-aventurança para ao final da nossa jornada sermos vitoriosos espiritualmente naquilo que aqui viemos fazer. Esta, meus amigos, foi a palestra do Dr. Jorge Alberto de Larracanta aqui no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Obrigado a todos, obrigado ao Jorge, obrigado ao Cristo, que através de seus mensageiros tocou nossos corações na noite de hoje, que nós possamos voltar para os nossos lares, guardando boas lembranças, doces lembranças desses momentos, que nós nos refaçamos dos nossos medos, das nossas timidezes, que nós nos encontremos a coragem de seguir Jesus, a inspiração nessa dádiva que nos foi concedida, nessa oportunidade que nós tivemos. Todos nós, mergulhados na luz de Jesus, mergulhados nos ensinos dele, mergulhados nessa doutrina maravilhosa, nascidos nessa cidade de luz, amparados por esses mensageiros que vieram antes de nós, Dr. Eurípides, Dr. Bezerra, Seu Zé Gonzaga, tantos corações amigos. Vocês que são médiuns provavelmente estão vendo esse desfile de almas evangelizadas, de almas, de corações que já seguem Jesus, que nós façamos como João Marcos, sigamos esse grupo, não nos desgarremos, que abracemos de verdade essa causa. Muito obrigado e convido a todos aqui presentes e os ouvintes da rádio para unirmos de novo nossos corações e para não quebrarmos mais essas ligações, que nós possamos juntar-nos, mas juntar-nos como corpos do Cristo, como a igreja ideal do Cristo, como participantes dessa graça imensa do Cristo, que nós, nessa união, nessa disposição de servir ao Cristo, de segui-lo, de imitá-lo, de aprender com ele, possamos, como crianças confiantes, dar as mãos e olhar para o lado, olhar para cima e ver seu sorriso, sentir a segurança, porque nós estamos de mãos dadas com o guia,
com o modelo da humanidade. Graças a Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.